Fala galera, beleza? Gente, devido ao lançamento do Windows 11, que é um sistema extremamente restritivo, muitas pessoas ficaram sem opção. Ou migra para o Windows 11, que para você migrar você precisa ter os requisitos, e vamos ser sinceros, mais de 70% das pessoas não têm esses requisitos. Claro que tem pessoas que, mesmo assim, migram para o Windows 11 e, assim, o sistema funciona, mas pode haver algum problema e você perder tudo que está no seu equipamento. Algumas pessoas ficaram com o Windows 10, vão se arriscar a ficar com o Windows 10, mesmo sem suporte, e uma quantidade significativa de pessoas começou a migrar para o Linux. Sim, o Linux. Linux talvez seja essa opção para muita gente que não tem dinheiro para comprar um equipamento novo, poder migrar para o Windows 11, e que, na realidade, não tem dinheiro para migrar para o Windows 11 e que não quer ficar com um sistema operacional sem suporte. Então, o Linux acaba se tornando uma opção válida. Só que o Linux tem muitas distribuições, muitas versões, que é diferente do Windows, que tem o Windows 10, tem o Windows 11, aí tem várias versões do Windows 11, só tem o Windows 10 e o Windows 11. São essas versões que tem. O Linux tem muitas versões, são chamadas de distros. Só que, para você poder instalar o Linux, você precisa saber de certos pontos. Você precisa entender o que você está fazendo, para onde você está indo. Então, esse vídeo de hoje eu vou esclarecer coisas que eu acho que todo usuário que utiliza sistemas operacionais precisa saber sobre o Linux, entendeu? Sobre o Linux. O Linux não é um sistema difícil de usar, mas precisa ter esse conhecimento, essa informação para você poder migrar e depois não ficar achando que migrou, não deu certo, por isso, por aquilo. Eu gostaria muito de passar essa informação para vocês. Então, fique até o final do vídeo que nós vamos estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, como eu falei no início do vídeo, você que está pensando em mudar para o Linux, porque não tem bala na agulha para poder comprar um novo computador para utilizar o Windows 11, ou mesmo não quer ficar com o Windows 10 sem segurança, ou não quer se arriscar a mudar para o Windows 11, mesmo sem requisitos. Então, o Linux torna-se tecnicamente a opção mais lógica para vocês usarem. E assim, hoje, vamos falar a verdade, a quantidade de usuários com Linux aumentou bastante. Eu mesmo sou usuário do Linux, eu tenho um Linux Mint na minha máquina, uso com Windows 11, não vou dizer que não uso com Windows 11, eu uso sim, porque eu tenho algumas coisas que eu ainda preciso usar com Windows, e claro, com o passar do tempo eu devo migrar tudo para o Linux, não usar mais o Windows. Provavelmente eu devo fazer isso, entendeu? Só que eu vou ter sempre uma máquina com Windows, eu preciso ter uma máquina com Windows até para poder fazer os vídeos sobre as novidades do Windows também, entendeu? Então eu preciso estar fazendo isso. Então preciso ter os dois sistemas operacionais funcionando simultaneamente aqui. Hoje já tenho, entendeu? Uso o Mint. O Mint para mim foi o sistema que me atendeu mais. Mas o que vocês precisam saber sobre a migração do Linux para Linux? O que vocês precisam saber? Gente, primeira coisa que vocês têm que entender é que o Linux não é o Windows. Existem diferenças entre o Windows e o Linux. Apesar de você abrir um sistema de tela igual o Windows, apesar de você poder clicar num botão iniciar muito parecido com o Windows, apesar de você ter um gerenciamento de arquivos muito parecido com o Windows, são formas diferentes de utilizar, entendeu? São bem diferentes, não são iguais. Até os formatos de arquivos e sistemas são diferentes, entendeu? Então,
Tem coisas que são parecidas, mas não são iguais. É igual o Denolex. Parece, mas não é. E, assim, você tem que saber que existem diferenças. Até porque se você colocar um Linux e for já achando que é tudo igual ao Windows, você pode se decepcionar. Então, tem esse ponto. O Linux tem diferenças do Windows. São diferenças que cada sistema tem. Entendeu? São cada sistema tem. Claro que hoje você já consegue, por exemplo, eu consigo acessar minhas pastas do Linux no Windows e do Windows no Linux. Eu consigo acessar. Então, já tem uma certa, eu não diria compatibilidade, sim, uma certa compatibilidade que dá para ler os arquivos, entendeu? Eu consigo abrir, eu tenho o Word no Linux, eu tenho uma ferramenta que consegue abrir os arquivos do Word no Linux, e do Linux eu consigo abrir as ferramentas que eu abro no Word, no sistema de texto dele, no Windows. Eu consigo fazer isso. Então, tem sistemas que me permitem fazer esse acesso simultâneo dos arquivos do Windows e dos arquivos do Word, do Linux, entendeu? Eu consigo tranquilamente, tanto de um para outro. Então, tem que saber isso. Qual outra coisa que você tem que saber? O Windows só tem duas versões, o Windows 10 e o Windows 11. Quer dizer, tem mais, né? Tem o Windows 7, 98, mas os dois sistemas que ainda... O sistema que está vigente, que é o Windows 11, e o sistema que foi recém cancelado, que é o Windows 10, mas que ainda está sendo usado por muita gente. Então, são esses dois sistemas. E assim, são similares, muito similares, não tem diferença quase nenhuma, entendeu? As diferenças são apenas de arquitetura, mas eles conseguem acessar tanto o Windows 10 quanto o Windows 11. O Linux, gente, como é um código aberto, tem várias versões que são chamadas de distros. Tem muitas versões. Eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui, ano passado, falando das várias versões do Linux. Vocês podem acessar aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, você vê as várias versões de Linux. E vocês têm que ver qual é a versão que melhor se adapta para vocês. Vocês têm um computador muito antigo, que é um sistema mais leve, vai ter versões de sistema mais leve. Eu uso o Mint. O Mint eu acho um sistema leve, um sistema tranquilo, eu gosto muito dele, mas tem outros, Fedora, tem o Ubuntu também é muito bom, e tem sistemas mais específicos que parecem até com Windows. Tem sistema até que parece com Windows. Eu também fiz um vídeo aqui. Se vocês procurarem nos meus vídeos, você tem um sistema que se parece muito com Windows 11. Muito mesmo. Então, tem vários sistemas do Windows. E assim, o Windows para o Linux tem diferenças também. Então, como eu falei, eles são diferentes. O sistema de segurança do Windows é mais aberto. O do Linux é menos aberto. Tanto que o sistema de gerenciamento do usuário do Windows, você consegue fazer um monte de coisa. O usuário do Linux, você não consegue. Para você fazer algumas modificações, você tem que entrar no usuário administrador. Isso já mostra a diferença de segurança. A segurança do Linux é muito mais alta, a segurança do Windows é muito mais baixa. Tem essas diferenças ali. São diferenças tranquilas de você usar, muito tranquilas. E aí tem aquelas histórias que o Windows você não tem compatibilidade com nada, você não consegue usar determinados programas, e isso é mentira. Hoje, a compatibilidade é praticamente quase igual, com poucos programas que são muito poucos programas que você consegue não rodam direito no Linux. Mas hoje, 90% dos programas rodam no Linux tranquilamente. Como jogos também funcionam no Linux também. Existia uma história que não conseguia rodar jogos, e hoje funciona também. Já joguei jogos, consigo jogar jogos no Linux sem problema nenhum. E aí vai também são muitas mentiras que são colocadas. Não consegue fazer instalação no Linux de programas. Tem que fazer por código. Você tem que fazer por linha de comando. Isso é mentira. Você até pode fazer instalação por linha de comando, como no Windows também pode fazer instalação por linha de comando. Mas existem programas que você baixa. Aí você tem que baixar versões específicas para cada sistema operacional. Tem que baixar versões específicas para cada sistema operacional do Linux, entendeu? Cada distro vai ter alguns programas específicos que vocês precisam estar, no caso, baixando para instalar. Não é todo o programa, digamos, eu tenho um programa específico que eu uso para o Mint. O mesmo programa pode não funcionar para o Ubuntu. Então, eu tenho que pegar programas específicos para cada versão do Linux. Isso vocês têm que ficar cientes que tem. Cada versão do Linux
tem os seus programas que vocês podem usar. Tem, claro, tem programas que vocês vão conseguir usar para cada versão. E assim, uma das grandes diferenças do Linux para o Windows é que as atualizações não são forçadas, como do Windows. O Windows é forçado. Quer queira ou não, eles te forçam a fazer atualização. O Linux não é dessa forma. Você pode fazer, eles disponibilizam as atualizações e você atualiza tranquilamente. Você é que faz a atualização. Não é o sistema que te obriga a fazer. Então, o Linux te dá uma liberdade muito mais maior. E o Linux tem uma customização da área de trabalho, o KDE, muito maior do que o próprio Windows. O Windows não te permite você fazer. Hoje, o Windows 11 não permite fazer quase nenhum tipo de alteração cosmética. O Linux te permite. Então, tem diferenças que tem entre o Linux e o Windows. Só que você tem que ter um certo conhecimento. E hoje, na internet, existe cada vez mais tutoriais que você pode entrar lá e ver os tutoriais. Tranquilo para você fazer a instalação. Tranquilo para você poder utilizar. O Linux não é difícil. Tanto que tem uma ferramenta hoje, que é do Windows, que eu falei um vídeo aqui, que você permite você instalar, sem precisar de dual boot, o Linux no seu computador. E você pode usar tranquilamente, entendeu? Tranquilamente. São coisas que acontecem e que tornam o sistema operacional mais fácil de usar. Bem mais fácil de usar, entendeu? Muito mais fácil de usar. São, assim, coisas que permitem que você esteja utilizando o sistema sem nenhum estresse, entendeu? Sem nenhum estresse. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre o Linux. O que vocês precisam saber para poder utilizar o Linux tranquilamente, o que ele é diferente do Windows, o que vocês precisavam saber, para vocês não terem uma experiência ruim. Pelo contrário, ter uma boa experiência, entendeu? Uma boa experiência. Mas é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Lembrando que amanhã nós vamos ter o nosso Respondendo Inscritos. E no domingo, um vídeo super maneiro, uma gameplay super maneira aqui no canal, tá bom? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!